João capítulo 4, de 1 a 26. Hoje é o Dia das Mães e, coincidentemente, nesta sequência aqui do livro de João, nós vamos falar de uma mulher que ficou muito famosa por causa do seu encontro com Jesus. E assim como hoje em dia as mulheres estão cada vez mais participantes das coisas que antes eram exclusivas de homens, ou quase exclusivas, porque sempre houve mulheres na história que se destacaram, que foram mulheres independentes, mulheres que estavam exercendo liderança. Mesmo na Bíblia a gente encontra Débora, Esther, quem? Dorcas, e muitas outras mulheres, a Priscila, que se destacaram. Hoje em dia muitas mulheres, infelizmente, não querem ser mães, ou pelo menos não querem ser mães tão cedo. Elas querem se dedicar bastante aí ao seu trabalho ou aos seus estudos, e muitas das vezes acabam passando do tempo de ser mãe e não se tornando mães. Mas a mulher, ela já nasceu com esse dom, o dom materno, e mesmo que alguém, alguma mulher tenha passado do tempo de ser mãe, não tenha sido mãe, mesmo assim ela tem sobrinhos, ela tem pessoas que ela trata como se fossem filhos, porque ela tem esse espírito materno em si. Esta mulher, então, não sei se ela era mãe ou não, aqui não dá para a gente saber pelo texto, mas ela era uma mulher que a gente pode chamar hoje de uma mulher moderna. Então vamos ler João capítulo 4, de 1 a 26. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus? João capítulo 4, de 1 a 26. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la.
Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ela lhe respondeu: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, e que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, quando o Cristo, chamado o Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por esta história desta mulher samaritana que se encontrou com Jesus, e do diálogo que eles tiveram, e de tudo, Senhor, que podemos aprender, porque a Tua palavra é tão rica, Senhor, em tesouros espirituais. Ajuda-nos, Senhor, a entender um pouco mais hoje da Tua palavra, e que este entendimento que teremos, Senhor, possa transformar nossas vidas, possa fazer com que nós andemos um pouco mais perto de Ti, um pouco mais da maneira que o Senhor quer que nós andemos para agradar o Senhor. Obrigado, Deus, por termos este tempo tão precioso, e pedimos por aqueles que não puderam estar conosco hoje, Tu estejas também trabalhando em seus corações. Em nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Podeis assentar, obrigado. Então, a mulher samaritana era uma mulher que andava à frente do seu tempo, pelo que parece, porque ela já tinha passado por 5 casamentos. A gente não sabe se ela tinha se tornado viúva desses casamentos, ou se tinha se divorciado, mas a gente tem uma dica, porque a gente sabia que ali no contexto, aquele que ela estava morando não era o marido dela. Então ela passou talvez por frustrações nesses casamentos, quem sabe o marido não tratava bem aquela mulher, os maridos anteriores, e ela, sendo uma mulher até certo ponto independente, ela resolveu simplesmente se juntar a um outro homem sem formalizar o matrimônio. E também pelo desenrolar da conversa ali, a gente vê que ela era uma mulher religiosa, e ela também era uma mulher culta. Ela era uma mulher que tinha conhecimento, ela sabia muitas coisas. Então ela era uma mulher que andava à frente do seu tempo. Mas o que essa mulher independente, religiosa e culta, o que ela pensava sobre Jesus? Aqui a gente vê que o conceito que ela passou a ter sobre Jesus a partir do momento em que o conheceu, naquele lugar, naquele momento, esse conceito ele foi subindo em níveis de entendimento. Porque, primeiro, a gente pode dizer que o primeiro nível de entendimento que ela teve sobre Jesus é que Jesus era um homem judeu, era simplesmente um homem judeu. Talvez um bom homem judeu, um homem diferente, um homem que
lhe chamou a atenção, mas era simplesmente um homem judeu. Esse entendimento a gente pode encontrar ali nos versículos 1 até o 12. Jesus de fato era um homem. Ele era um homem que tinha limitações, assim como eu, assim como você, assim como qualquer homem tem. Ele, segundo o texto, ele batizava discípulos por meio de outros discípulos. Então, a história começa dizendo que Jesus ouviu que os fariseus tinham ouvido, ou seja, havia aí um burburinho, havia boatos, havia pessoas comentando que Jesus batizava mais discípulos do que o próprio João Batista. Se bem que não era Jesus mesmo quem batizava, mas ele mandava os seus discípulos batizarem. Então ele batizava discípulos por meio de outros discípulos, batizava na água, assim como João Batista fazia. Então ele era um homem. Ele saiu da Judéia quando ele ficou sabendo que os fariseus estavam de olho nele, que ele estava chamando a atenção dos fariseus. Isso foi um ponto de partida para ele sair da Judéia e ir para Galiléia. É mais ou menos como se ele estivesse fugindo dos fariseus, porque com certeza os fariseus iam querer persegui-lo, assim como eles ficavam no pé do João Batista, iam lá para ver o que estava acontecendo. Eles sempre procuravam algum motivo, e a gente vê isso durante a história do ministério público de Jesus, ficavam procurando um motivo para acusar Jesus. Então ele achou melhor sair dali, evitar o confronto com os fariseus, pelo menos naquele momento, e ir para a Galiléia. Então isso é uma atitude que provavelmente eu e você também teríamos como homens. Ele escolheu o caminho mais curto para chegar a Galiléia. Aqui também diz o texto que quando ele saiu da Judéia e foi para a Galiléia, ele escolheu o caminho mais curto. Diz que era necessário ele passar por Samaria. Bom, isso significa que ele saiu dali da Judéia e foi em linha reta, que é o caminho mais curto, uma linha mais ou menos reta, até a Galiléia. Não era exatamente o caminho que a maioria dos judeus fazia. A maioria dos judeus não ia em linha reta, não ia pelo caminho mais curto. Eles costumavam dar a volta, eles atravessavam o Jordão, passavam ali do outro lado da margem do Jordão, e para chegar lá na Galiléia, porque a maioria dos judeus evitava passar pela Samaria, por Samaria, porque, como diz ali a própria mulher, os judeus não se davam com os samaritanos, eles tinham uma rixa entre eles. Mas Jesus, apesar dele ser judeu, ele decidiu ir pelo caminho mais curto, ele não se importou em passar por Samaria. E também ele passou pela famosa cidade de Sicar. Ali diz que ele passou, ali em Samaria, existia uma cidade famosa que se chamava Sicar. Esta cidade de Sicar, provavelmente, é a mesma cidade chamada de Siquém, no Antigo Testamento. A cidade de Siquém, vocês vão se lembrar, que é a cidade onde o Abimeleque se tornou rei, lá em Juízes, proclamou Abimeleque como rei, embora ele tenha sido um rei regional ali. A gente pode dizer que Saul não foi o primeiro rei de Israel, mas o Abimeleque, se bem que foi muito passageiro e bem regional ali o que aconteceu. Siquém era aquela cidade onde Abraão, quando ele saiu, ele deixou o seu pai ali, o seu pai morreu, eles estavam peregrinando, ele parou ali na cidade que hoje seria Damasco, por ali. Ele deixou ali então o seu pai, que faleceu, ele sepultou o seu pai, e ele então continuou o trajeto,
E a primeira cidade onde ele parou e fez um altar, que Deus apareceu a ele, e ele fez um altar, foi ali em Siquém, nessa cidade de Siquém. Então é o mesmo lugar onde Jesus estava ali. Então era um lugar turístico, um lugar famoso. E também foi um lugar onde Jacó, quando ele voltou, do mesmo lugar ali que ele tinha ido para lá, conheceu a Lia, conheceu a Raquel, teve seus filhos, morou ali com Labão, naquele mesmo lugar onde Abraão antes estava. Então ele veio também, voltando dali, passou por Siquém, e tem uma passagem triste ali naquela cidade, que foi quando os filhos de Jacó, que eram o Simeão e o Levi, eles atacaram ali de uma forma covarde todos os moradores daquela cidade, porque o príncipe daquela cidade, que aliás se chamava Siquém, aquela cidade teve esse nome por causa dele, ele tinha forçado a sua irmã virgem, como que era a filha de José mesmo, de Jacó? Era Tamara? Não, acho que não. Esqueci agora, deu branco. Vocês acham? Diná, isso, era Diná, a irmã deles. Ela foi forçada pelo Siquém, só que o Siquém queria consertar as coisas. Ele se deitou com ela sem autorização, forçando a barra, mas depois ele queria se casar com ela, e aí os seus irmãos acharam que foi um absurdo que ele fez, é claro que foi, mas eles enganaram o Siquém. Falou: não, se vocês se circuncidarem, que é aquela pequena cirurgia ali que os homens faziam, então vocês podem se casar com ela, nós vamos, vai ficar tudo bem. Mas eles enganaram todos os homens daquela cidade, eles foram lá, mataram todos os homens de uma forma covarde, e isso foi muito ruim. Mas o Jacó, quando ele passou por ali, ele tinha comprado uma parte daquelas terras, que é onde ele se acampou, e foi naquele lugar, depois eles saíram dali, e depois foi naquele lugar que ele deu uma herança para o José. É isso que é mencionado nesse texto que nós lemos, Então, para o José, que tinha 2 filhos, o Efraim e o Manassés, ele deu aquela parte das terras. Então é nesse lugar que Jesus parou, nesse lugar turístico. Então, como um homem viajando, ele se cansou da viagem e ele se assentou ali, naquele poço famoso, naquele ponto turístico, naquele lugar que aconteceu todas estas histórias aí que eu estava contando. E quando ele viu que uma mulher estava vindo ali para pegar água, com o cântaro pegando água, ele pediu que ela lhe desse um pouco de água. Então ele agiu de maneira estranha, porque um judeu não costumava fazer isso, não costumava conversar com os samaritanos, especialmente com uma mulher. Isso para ele seria desonroso. E a própria mulher, ela questiona, quando no desenrolar da sua conversa, ela disse: você não é maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço. Então ela via Jesus como um homem, talvez um homem diferente, talvez um homem estranho, diferente dos outros judeus, talvez um homem bom, mas apenas um homem. Há muitos homens na história do mundo que ficaram famosos por se mostrarem homens diferentes, homens que fizeram grandes coisas. Um desses homens, por exemplo, era chamado Mohandas Karamchand Gandhi, ou Mahatma Gandhi. Então, esse homem, muito admirado pelos indianos, ele era um advogado. Ele nasceu em outubro de 1869 e morreu em janeiro de 1948. Então ele era um advogado, ele era especialista em ética e política indiana, e ele foi então que liderou um movimento ali na Índia que acabou tornando os indianos independentes da Inglaterra.
e era um movimento que eles protestavam, mas sem violência, eles protestavam com paz, e quando os soldados vinham para bater neles, eles simplesmente não resistiam, tomavam pancadas e tudo, e isso foi chamando a atenção do mundo, foi chamando a atenção das pessoas. Ele foi preso, ele foi solto, ele fez greve de fome, aconteceu muitas coisas. No final, ele acabou conquistando a independência da Índia, da Inglaterra, simplesmente protestando dessa forma, de forma pacífica. Então ele foi um grande homem, tanto para os indianos quanto para o restante do mundo. Eu assisti um filme sobre o Gandhi, Mahatma Gandhi. Esse filme ganhou vários Oscars. Isso foi em 1983. Eu morava em São Paulo. Ali tinha uma galeria ali na Praça Dom José Gaspar, perto ali, proximidades ali do Teatro Municipal, daquela região ali. Então eu entrei no cinema uma vez e assisti esse filme. E uma coisa muito interessante aconteceu, que eu nunca tinha visto. Eu costumava assistir vários filmes e nunca tinha acontecido isso numa sessão de cinema. Depois que terminou o filme, passou o filme ali, as pessoas que estavam no cinema, na plateia, se levantaram e começaram a aplaudir de pé aquele filme. Tanto pelo filme ser bom, contar bem a história dele, quanto pela própria história daquele homem. Eu era um adolescente, eu me levantei e comecei a aplaudir de pé também, porque eu achei que aquele homem realmente merecia esses aplausos. Jesus, ele não chegou a parecer tão grande assim aos olhos daquela mulher, mas ela viu que nele tinha alguma coisa diferente, viu que alguma coisa lhe chamava a atenção. Mas, então, esse foi o primeiro nível de entendimento que ela teve a respeito de Jesus. Ela viu que se tratava de um bom homem judeu. O segundo nível de entendimento a gente encontra nos versículos 13 a 24, que ela reconheceu Jesus agora não simplesmente como um bom homem, mas como um profeta. Então ela já subiu o nível de entendimento. Ela já estava vendo Jesus como um profeta. Nós encontramos isso nos versículos 13 a 24. Por que ela passou a ver Jesus como profeta? Porque Jesus afirmou que podia dar para ela uma água que, se ela bebesse, ela nunca mais ia ter sede. Então ela já começou a perceber que Jesus estava falando como um profeta. E ele disse que se ela bebesse daquela água, ela não ia mais ter sede. Ele disse: se você soubesse com quem você está falando, e se você conhecesse o dom de Deus, você ia pedir, e essa pessoa, que é ele no caso, te daria esta água, e esta água seria uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ela até pediu: então eu quero essa água, eu quero uma água que eu não precise vir mais aqui no poço para buscar, porque aí eu não vou mais ter sede. Jesus, ele sabia da história daquela mulher, sem que supostamente ele tivesse conhecimento, sem que alguém tivesse falado dela para ele, porque ela acabara de conhecer Jesus, acabara de conhecer aquele homem, que agora ela estava vendo como profeta, porque ele falou tudo sobre ela. Então Jesus deu uma de, a gente costuma dizer, deu uma de migué, deu uma de João sem braço, falou: vai lá e busca o seu marido, e para eu te dar essa água. E ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: tá certo, você falou a verdade, realmente você não tem marido, porque você já teve 5 maridos, e esse que você tem agora não é o teu marido. Então ela viu que Jesus conhecia a sua vida, aquela figura que talvez procurasse mostrar uma figura nobre, uma mulher culta, uma mulher religiosa. Ela tinha por trás uma história da qual ela podia se envergonhar, e foi justamente por isso que ela disse: eu não tenho marido.
Ela não mentiu, ela só disse uma meia-verdade: eu não tenho marido. Porque se ela dissesse que aquele que ela já teve 5 e aquele que ela estava não era o seu marido, podia afetar a sua imagem diante daquele homem. E Jesus também foi reconhecido por ela como um profeta, porque ele respondeu bem a sua dúvida teológica. Ela tinha uma dúvida teológica. Quando ela viu que estava diante de um profeta, ela já sacou aquela pergunta que a gente faz quando a gente encontra um profeta, né? Aquela coisa que está sempre na nossa mente. E ela disse: olha, vocês, os judeus, falam que a gente deve adorar a Deus em Jerusalém, mas aqui a gente diz que não, que se deve adorar aqui em Siquém, porque é o lugar onde Abraão construiu, Abraão edificou primeiramente um altar, onde Jacó cavou aquele poço, o primeiro lugar que Jacó parou quando ele voltou da Síria, né, de Arã, e Jacó também fez um altar ali, e aconteceram muitas coisas ali. Ali era um local de adoração, porque próximo de Siquém tinha a cidade de Siló. Siló ficava 20 quilômetros mais ou menos ao sul ali de Siquém, e era o lugar onde antes ficava o tabernáculo, porque foi ali que foi montado o tabernáculo. E antes de Davi levar a arca para Jerusalém, então até aquele momento o tabernáculo ainda estava ali em Siló, então ficava ali na região de Siquém. Então tudo isso, por todos esses motivos e por toda essa história, então eles diziam que era ali que se devia adorar a Deus. Mas Jesus respondeu bem, ele disse: olha, na verdade os judeus estão certos. Ele foi sincero: os judeus estão certos, realmente é em Jerusalém. Nós, os judeus, adoramos aquele que nós conhecemos, mas vocês adoram a quem vocês não conhecem. Mas, aí ele foi além da sua pergunta: vai chegar um tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não em Jerusalém, não em Siquém, ou em Siló, ou em Betel, mas em espírito e em verdade. Ou seja, como nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos adorando a Deus aqui, longe de Siquém, longe de Jerusalém, mas não importa, porque estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. E é esses que Deus procura para seus adoradores. Sobre a água viva, ou a água da vida, que Jesus disse que daria a ela, que é um dom de Deus, que foi falado no versículo 10, Pedro fala também desta água em Atos, capítulo 2, versículo 38. Quem tiver com esse versículo, por favor, leia para nós. Atos 2, 38. Respondeu Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Exatamente. Então Pedro, aqui ele está pregando naquele dia de Pentecostes, em que a igreja foi inaugurada, porque desceu o Espírito Santo, e ele então prega para aquela multidão, e ele diz: vocês têm que se arrepender e serem batizados em nome de Jesus, para a remissão dos pecados, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. É o mesmo dom que Jesus está falando, para a vida eterna. Então Pedro fala que vocês vão receber o dom do Espírito Santo. E Jesus ainda falou desta água, ou desse dom, em João 7, 38. Quem estiver pode ler, por favor. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto. Então ele diz naquele grande dia da festa, que estava em Jerusalém, e ele está se referindo também ao Espírito Santo. Quem crer em mim, como diz a Escritura,
do seu interior fluirão rios de água viva. Então ele fala sobre isso, e o próprio João, quando escreve o livro de Apocalipse, ele também fala em Apocalipse 7:17. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água viva, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Isso, então, ali no último livro da Bíblia, narrando ali os finais, o que vai acontecer no final dos tempos, e quando os salvos já estiverem na presença de Deus, então ele vai guiar todos os que estiverem lá no céu para a água da vida. Então esse é o dom de que Jesus está falando. E a maneira de falar, então, de Jesus, e o conteúdo da sua mensagem, fez aquela mulher entender e reconhecer Jesus como um verdadeiro profeta. No mundo nós tivemos também, na nossa história, na história do mundo, nós tivemos muitos profetas famosos. Um deles, por exemplo, foi o profeta Maomé. O profeta Maomé, ele é um grande orgulho para os povos árabes. Ele viveu no ano 750, mais ou menos, depois de Cristo. Acho que ele morreu nessa época, né? Ele viveu nessa época aí, dos anos 700 depois de Cristo, ou seja, no século VIII. E ele, além de ser um profeta, ele atuava nas áreas política e militar, né? Ele unificou as tribos árabes, porque naquele tempo os árabes, eles viviam em tribos, eram separadas, eles brigavam entre si, e então o Maomé, esse grande profeta, ele unificou aquelas tribos árabes, e eles foram conquistando terras, né? Eles foram propagando a sua religião, que é o islamismo, e a sua influência foi tanta que, mesmo 100 anos depois da sua morte, foi desenvolvido, né? Se desenvolveu ali um califado, que seria a mesma coisa que um império, né? Mas eles chamavam de califado, porque era o califa que reinava ali. Esse califado, ele ia desde ali da divisa com a Rússia, a China, a Índia, então aqueles países lá, Cazaquistão, Uzbequistão, passando ali pelo Irã, onde é o Iraque hoje, passando por toda a Palestina, descendo ali para o Egito, passando pelo norte da África, onde fica a Líbia, Marrocos, outros países que ficam ali no norte da África, e ainda atravessando o Canal da Mancha, eles chegaram na Europa e dominaram também onde hoje é a Espanha e Portugal. Então nós que somos, então esse que era o grande império ali, sob a influência de Maomé. Maomé já tinha falecido, mas sob a influência dele, então os povos árabes conquistaram esse grande poder. E então os árabes influenciaram muito a cultura dos espanhóis e dos portugueses. Muitas palavras que nós usamos hoje na língua portuguesa vêm do árabe, porque os árabes influenciaram a cultura, porque viveram muito tempo ali dominando aqueles povos. Então ele é um grande orgulho para os povos árabes, mas também outros que não são árabes também o admiram como um grande profeta. Para aquela mulher samaritana, naquele momento, Jesus também pareceu a ela um profeta. Talvez não tão extraordinário como os árabes consideram um Maomé. E ele não fez alguma coisa que outro profeta qualquer não pudesse fazer, que é adivinhar e saber as coisas, saber o futuro e falar teologia. Mas ela já estava subindo o seu nível de entendimento.
e já reconhecendo Jesus como um profeta. Mas alguma coisa ainda estava intrigando aquela mulher. Por isso, então, a gente vê o terceiro nível de entendimento que acontece nos versículos 25 e 26. Nesse terceiro nível de entendimento, a mulher reconheceu Jesus como o Messias. Então ela o reconheceu como o Messias. Ela, no final ali da sua conversa, ela disse: eu sei que há de vir o Messias, chamado o Cristo, e quando ele vier nos anunciará todas as coisas. E Jesus simplesmente disse para ela: eu sou esse Messias, né? Eu sou, eu que falo contigo. Jesus afirmou expressamente que ele era o Messias. O que é o Messias? O Messias é aquele que Deus escolheu, é aquele que desde Abraão, aliás, antes disso, desde Adão e Eva, Deus já estava prometendo. Então os judeus e também os samaritanos sabiam que existia essa promessa, que existia essa profecia, que um dia viria um homem, esse homem escolhido de Deus, que ia redimir o povo, que ia liderar o povo, que ia salvar o povo. Os judeus acreditavam nesses Messias e os samaritanos também. Só que os samaritanos eram discriminados pelos judeus, porque os samaritanos eram como aqueles que não guardavam totalmente a lei dos judeus. Eles eram mais light, vamos dizer assim, mais abertos, mais mundanos, e eles tinham o sangue misturado. Não era como os judeus que supostamente tinham sangue mais puro, mas se a gente for ver mesmo, não é bem assim. Mas era isso que acontecia, por isso tinha essa rivalidade. Mas, então eles esperavam esse que viria, eles chamavam de o Messias, que quer dizer, no grego, o Cristo. Então, Messias é uma palavra hebraica, Cristo é uma palavra grega. E se a gente fosse traduzir para o português, seria ungido, ou seja, aquele que foi, sobre quem foi derramado um óleo perfumado, porque existia uma cerimônia que eles faziam para dedicar um rei ou para dedicar um profeta, que era derramar sobre ele um óleo, né? Um óleo perfumado. Então esse que era o ungido, o Messias, que eles estavam esperando. E Jesus disse: eu sou esse Messias. Ele afirmou expressamente isto, bem ao contrário do João Batista, que o João Batista fez questão de negar que era o Cristo. Por exemplo, em João 1:20. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Isso, então João Batista fazendo questão de negar que era o Cristo. E também em João 3:28. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Então João Batista fazia questão de negar que era o Cristo, porque não era mesmo, né? E Jesus fazia questão de afirmar que ele é o Cristo, porque ele era ele mesmo que estava ali, e ele afirmou isso. E se a gente não crê que Jesus é aquele escolhido de Deus, a gente só se Jesus fosse mentiroso. Então, se a gente não crê, a gente o chama de mentiroso. A Bíblia fala de algumas pessoas que chegaram a reconhecer que Jesus é o Messias, ou seja, que Jesus é aquele a quem Deus iria enviar. E a gente vê então na história dessas pessoas como isso impactou as suas vidas. Em Mateus 16, de 13 a 16, a gente vê Pedro reconhecendo isso. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou?
Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Notem esse detalhe aí, né? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Então eles sabiam que viria um homem, que é o Messias, ou é o Cristo, ou é o ungido, e que este é Filho do Deus vivo. Nós costumamos dizer, muitas pessoas dizem, né, que todos nós somos filhos de Deus. De certa forma, sim. Até mesmo na Bíblia, quando diz, quando fala genealogia de Jesus, lá em Lucas, ele vai voltando, chega em Adão, e quando ele fala Adão, ele fala filho de Deus, né? Ou seja, que Adão foi criado por Deus. Então, nesse sentido, não é errado nós dizermos que todos nós somos filhos de Deus. Mas existe uma maneira especial de nós nos tornarmos filhos de Deus, que é quando nós recebemos Jesus, que é João 1,12, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então existe uma maneira especial. Mas quando diz que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está dizendo uma filiação de uma maneira especial. É como diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O que significa unigênito? O único Filho. Ele é o único Filho de Deus. Ou seja, a gente falando desta forma, a gente diz que Jesus é o Filho de Deus, que tem a mesma essência de Deus, ou seja, que ele é Deus. Ele é o único que tem esta ligação com Deus. Nós podemos ser filhos de Deus no sentido de sermos criados por Deus, ou seja, criaturas de Deus, e também quando nós cremos em Cristo e recebemos o Espírito Santo, passamos a ter uma comunhão especial com Deus, que é chamado, né, filiação. Nós nos tornamos filhos de Deus. Mas Jesus é o único Filho de Deus que tem a mesma essência de Deus, que é o próprio Deus. A mesma revelação foi dada também a Marta, em João capítulo 11, 24 a 27. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então ela também fala a mesma coisa. Esses versículos que nós lemos está naquela história quando Jesus ressuscita Lázaro, irmão dela, e Jesus dá uma enrolada, vamos dizer assim, né, na hora de falar, né? Não vai direto ao assunto, mas ele fala, ele se aproxima lá e conversa com Marta, e a Marta fala: se o Senhor estivesse aqui, ele viveria. E ele falou: ele vai ressurgir, ele vai ressuscitar. E ela falou: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus estava dizendo, na verdade, que ele ia ressuscitar naquele momento, ele ia ressuscitar mesmo com o corpo, tudo. Mas então, falando dessa forma com a Marta, Jesus então arranca dela esta confissão, ela dizendo que ele é o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E também o oficial tesoureiro etíope, aquele que se converteu com o ministério do Filipe no deserto, ele também chegou a este conhecimento, em Atos 8, 36 e 37. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então essa foi a circunstância então que aquele homem creu. Ele era um estrangeiro, ele não era um judeu, mas ele então creu que Jesus é o Filho de Deus, e ele também foi salvo. Então naquele momento ele foi batizado e foi alegre
pelo que tinha acontecido. João, ele enfatiza também que reconhecer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus que havia de vir ao mundo, é fundamental para nós obtermos a vida eterna. É o que a gente percebe nas palavras de 1 João 5:20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E quando ele termina o livro de João, esse livro que nós estamos lendo agora, ele diz em João 20:31, João 20:31, Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que tenhais vida em seu nome. Isso. João disse que se ele fosse escrever tudo que Jesus fez e falou, não ia caber no mundo todos os livros que iam ser escritos. Mas esses, ou seja, esse livro que nós estamos lendo agora, o Evangelho de João, esses, ele disse, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, esses são os 3 níveis de entendimento que foram subindo, de nível. O entendimento que a mulher tinha de Jesus. Primeiro, ela o viu simplesmente como um homem, talvez um bom homem judeu, mas simplesmente um homem. Depois, ela o reconheceu como um profeta. E no final, ela, subindo mais o nível, ao máximo, ela reconheceu que ele é o Messias, o Filho de Deus, aquele que havia de vir ao mundo. Aqui, nós terminamos aqui no versículo 26, mas se você continuar lendo, você vai ver que ela realmente crê. Então, isso que aconteceu com a mulher. Mas qual é o seu entendimento sobre Jesus? Qual é o seu nível de entendimento sobre Jesus? Para você, ele é apenas um homem, embora ele seja um homem melhor do que os outros, talvez o melhor homem que viveu na face da terra. É claro que sim, ele foi o melhor homem, mas será que você vê ele dessa forma simplesmente? Ou você vê ele como um profeta, que de fato ele foi um profeta, um grande profeta, maior do que Maomé, maior do que todos os outros profetas que já existiram, mas ir além disso, e reconhecer que Jesus é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus que havia de vir ao mundo, é o que diferencia o crente de um incrédulo, é o que diferencia o salvo do não salvo, é o que diferencia o redimido do perdido, é o que diferencia aquele que vai viver no céu eternamente daquele que vai sofrer eternamente no lago de fogo. Reconhecer Jesus como Messias, como Filho de Deus que devia vir ao mundo, é o que vai fazer essa diferença. É isso que a Bíblia nos diz. Se nós reconhecemos que Jesus é o Salvador, se nós já o reconhecemos como o Messias, como o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo, nós também não podemos nos esquecer que ele é o nosso Senhor. Em Romanos 1:4, nós lemos: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que foi designado por Deus, o seu Filho, com poder. E então a gente deve ter para com Jesus a mesma atitude que o apóstolo Paulo teve em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Será que nós chegamos a este nível? E podemos dizer, já que eu estou crucificado com Cristo, então já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele é que tem direito sobre a minha vida. E esse viver que ainda eu tenho que viver na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Hoje, no Dia das Mães, a gente homenageia santas mulheres que foram mães e são mães de grande virtude. Mães são mulheres que esqueceram-se de si mesmas, que se doaram e se doam pelos seus filhos. Quando uma mulher se torna mãe, ela não se importa em passar frio, passar fome, passar todo tipo de privação, desde que ela esteja cuidando bem do seu filho. É como se ela estivesse doando a sua vida para o seu filho. Isso é uma figura do amor de Jesus por nós. Jesus fez isso por nós. Embora ele não seja uma figura feminina, ele é um homem, uma figura masculina, mas ele mesmo disse, quando ele olhou para Jerusalém, desejou que Jerusalém se convertesse, ele disse: eu queria juntar vocês como se fosse uma galinha ajuntando os seus pintinhos debaixo das suas asas. Então ele usa essa figura também materna. Esse amor que ele tem por nós é assim. Então nós, sendo homem ou mulher, sendo mãe ou não, nós podemos também fazer isso, fazer com que esse amor de Jesus nos constranja de tal forma que nós possamos dizer: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Que nós possamos ser assim. Obrigado.